Salve, salve, sucessores e sucessoras! Sejam bem-vindos aqui ao Sucessão 360, o programa que está sendo patrocinado pelo Inepad Consulting. A gente vai falar um pouquinho aqui de sucessão, trazer cases, trazer desafios de sucessores. Estou aqui com o Lucas, meu sócio no Inepad. Prazer, pessoal. Te interrompi, já comecei te interrompendo. Imagina. Sócio no Inepad, agora no podcast também. E hoje estamos aqui com o Samuca Passalacqua, né? Até o sobrenome já dispensa um pouco apresentações aqui, né? Passalacqua já é uma empresa quase centenária, né, Samuca? Quantos anos você está fazendo? 99 esse ano. 99 esse ano? Esse ano fizemos 99. Muito bom, cara. Bem-vindo. Obrigado aí pela participação. Uma satisfação grande estar com você aqui, né? A gente já tem trocado bastante aí pela empresa, né? As participações. A gente está participando de lá também do processo, tanto de sessão quanto de governança, né? Todo o processo lá com a Passalacqua. E, cara, a ideia é que a gente contar alguns cases e desafios, assim, né? Então, eu queria começar primeiro pedindo para você apresentar um pouquinho da empresa, né? Eu sei que 99 anos você não vai conseguir, não é uma hora de podcast que você vai conseguir apresentar, não. Mas, assim, fala um pouquinho dela, né? Conta um pouquinho aí dos setores e tal. E depois a gente vai trocando ideia sobre seus desafios lá dentro como sucessor. Beleza. Primeiro, né? Obrigado pelo convite. Acho que vocês sabem bem. Eu gosto de falar bastante, mas vou tentar ser sucinto. Então, a Passalacqua foi fundada em 1924 pelo meu bisavô. Então, hoje eu sou a quarta geração. A terceira geração ainda está na empresa, agora constituindo o conselho. Da quarta geração, por enquanto, tem eu e mais um primo. Em breve, mais um primo entra, pelo que a gente está esperando aí no ano que vem. Ele já vem para a empresa também. Hoje a empresa, basicamente, é uma distribuição em 5 segmentos. Então, a parte de papéis gráficos e embalagem. Parte de produtos para construção civil. Então, piso, forro, gesso, divisória. Parte de tapeçaria, que é um pouco da onde a gente surgiu, né? A gente começou com uma casa de couros, mas sempre ligado à tapeçaria. Então, produtos para fazer cadeiras, sofás e tudo mais. Temos a parte de comunicação visual, onde que usa a parte de ACM, vinil, lona. E também incorporamos na empresa, né? Na verdade, nós compramos uma empresa 2 anos atrás, de distribuição de produtos de tecnologia. Segurança eletrônica, redes, energia solar e algumas coisas mais aí de tecnologia. Basicamente é isso. Nós temos hoje 15 unidades, 15 centros de distribuições, espalhados por 6 estados. Então, onde que a gente consegue ter uma abrangência em nível nacional hoje, nesses nossos segmentos. Pô, que legal, parabéns pela história. Cara, você sabe, o nosso objetivo aqui é contar um pouquinho da história, da sucessão, dos desafios. Assim, a gente sempre conversa muito que acho que o primeiro grande desafio do sucessor, né, do fundador, principalmente, é despertar o interesse, né, cara? Porque a gente põe paixão naquilo que a gente ama. Então, eu queria que você contasse um pouquinho de como que vocês fizeram isso. Como que os fundadores, enfim, a geração anterior despertou esse interesse em vocês? Como que nasceu o interesse, a paixão na Passalacqua? Eu acho que assim, desde quando eu me conheço como gente, eu vou na Passalacqua. Então, desde criança, de ir com um caderninho e ficar desenhando. Eu tenho um caderno em casa que tá... Quando eu comecei a escrever, eu escrevi no caderninho. A Passalacqua vende, colocando todos os produtos que a Passalacqua vendia. Então, assim, a vida inteira... Era teu hábito estar na Passalacqua desde criança. Então, meu pai sempre costumou me levar, meus tios sempre levaram os filhos. Então, de estar lá dentro, vivenciar aquilo lá... Legal. Eu lembro de vezes de eu ir para Passalacqua para ficar pegando caixa de papel A4 para fazer aviãozinho de papel e ficar jogando para cima. Mas eu tava lá. Eu falo que meu primeiro emprego era de criança, de boy, levando a folha de um lugar pro outro, na época que era muita folha, né? Levando. Então eu fazia isso. E aí eu falo, não sei se pode falar essas palavras aqui, mas falo que a gente criou o tesão pelo negócio. Não, pô, então não é amor, não é nada, é tesão. Eu falo, então o principal tem um pouco também junto com esse tesão, na hora que você fala, né? Porra, o nome da empresa é o nosso sobrenome, também pega um pouquinho o ego, né? Você tem que fazer o negócio dar certo. Sim, sem dúvida. Mas o tesão pelo negócio. O tesão de um negócio que meu bisavô criou, meu avô continuou, meu pai e meus tios foram os grandes idealizadores do crescimento e da mudança da empresa ao longo do tempo. Da gente continuar seguindo isso. Né? A empresa geralmente cresce em progressão aritmética e a família em progressão geométrica. Perfeito. Então, a cada geração que passa, a responsabilidade de dobrar, triplicar a empresa é sempre maior. Claro.
Então, você basicamente deve ter crescido, alguns funcionários devem ter visto você crescer, faz parte da tua vida até. Nós temos algumas pessoas lá, até um número considerável de pessoas que têm mais tempo de passar lá do que eu tenho de vida. Caramba. Então, é algo diferente. Até pegando, desculpa, pô, Não, mas até pegando esse gancho, que é uma coisa que me surgiu de curiosidade. Que assim, pô, você tá desde criança lá, você nasceu lá dentro, muito funcionário te viu nascer, te viu crescer, e hoje deve ser, você é seu liderado, né? Sim. Como que é essa relação? Como que você construiu esse respeito? Cara, é uma dor, é uma dificuldade, você acha que no começo? E para mim, eu tenho falado, até esses dias eu tinha conversado com o Eduardo, estava batendo um papo lá na empresa, é o momento de você deixar de ser o filho do dono e passar a ser o gestor. Claro. Então, o filho do dono, eu vou ser o resto da vida. Apesar, né, parte de sucessão, foi doado tudo isso já para os filhos em vida, por causa de sucessão e tudo mais. Mas, filho do dono, eu vou ser. Eu quero ser filho do meu pai, eu tenho orgulho de ser filho do meu pai. Mas eu não quero ser o filho do dono. Então, esse momento de transição, apesar da capacidade que você entra na empresa, você pode ser o cara mais capacitado do mundo. Você acabou de entrar, você é o filho do dono. Você entrou porque você é o filho do dono. Você não passou pelo mesmo processo de seleção. Cara, você pode contar a história que você quiser, mas você é o filho do dono. E você pode ter até uma formação muito grande, né? Que às vezes até tem um preconceito. Sim. O cara é estudado, mas não conhece dos... No começo, você é o filho do dono. E você tem que saber e aceitar que você é o filho do dono. Também não adianta, e foi muito claro isso comigo quando eu entrei há 13 anos atrás. Meu primo entrou o ano passado. Nenhum de nós entrou como diretor, entrou como gerente. Não. Nós entramos em áreas operacionais e fomos desenvolvendo ao longo do tempo. E vamos continuar desenvolvendo ao longo do tempo para ir crescendo de forma natural e preparada. Falo, perfeito. O meu caso foi um caso mais... Samuel, entra aí e vê o que você quer fazer. Eu passei por muitas dores de cabeça nesse processo. Na hora que meu primo veio e falou, opa, cara, o que eu puder ajudar para que meu primo não passe os mesmos perrengues, eu vou fazer. Ele vai passar outros perrengues. Que é importante. Mas eu não quero que ele passe os mesmos e eu quero que ele tenha uma trajetória para deixar de ser o filho do dono muito mais simples. Não é o simples, poxa, você vai tirar o conhecimento. Não, cara. Dá para ser feito de uma maneira mais estruturada. Que no meu caso, quando eu entrei, não foi estruturado. Menos dolorido. Ele foi acontecendo e eu fui assumindo as coisas, ou as responsabilidades, meio que na marra, que precisava mexer no negócio, precisava mexer no outro negócio. Então eu fui do meio na cara dura. Já com meu primo, a gente já está fazendo algo mais planejado. Tá um pouco mais organizado do que foi na minha vez. Você sente que ele passa por isso também, seu primo? Dessa restrição de ser o filho do dono? Passa. Tá passando agora? Passa. No começo passa um pouco, não tem como. Porque assim, os nossos pais sempre tiveram um nome muito forte dentro do mercado. Porra, o meu primo... eles já foram filho do dono, né? Já foram filho do dono. O meu primo... Aliás, você não é o filho do dono, você é o bisneto do dono. Bisneto do dono. O meu primo, poxa, o pai dele, o Silvio, era o comercial da empresa. É o cara que aparecia para todo mundo. Tanto que quando ele foi ficar à frente da tapeçaria, que é um segmento, falei, Pedro, o principal argumento e o que é muito bom você estar nesse segmento, porque você é filho do Silvio. É verdade. E nesse momento de entrada, na hora que você vai falar com o mercado, ser o filho do Silvio tem um peso muito grande. Porque todo mundo tem um respeito muito grande pelo pai dele. Claro. E, porra, se o Silvio foi um dos responsáveis por chegar a empresa até aqui e ele está confiando isso ao filho dele, esse menino vai ter, primeiro, um apoio. Menino no bom sentido, né? É homem, tá adulto pra caramba. Ser jovem, no sentido. Mas ele vai ter o apoio do pai dele com conhecimento de 60 anos trabalhando, que a gente não tem o que falar. Meu tio começou a trabalhar com 12 anos na empresa. Tem 73 hoje. Caramba. Conhece pra caramba, criou-se um respeito por ele, que a empresa, onde você vai nesse mercado, apesar de meu tio estar longe disso há muito tempo, as pessoas levantam para cumprimentá-lo. Então, você ser filho do Silvio, ou sobrinho do Silvio, eu usei isso quando eu fui pro comercial.
Não, boa, Quando eu excelente fui, estratégia. eu era sobrinho do Silvio. Até no momento que é o segmento que eu ficava, no início, que era a parte de revestimento, produto para construção, foi quando eu deixei de ser o sobrinho do Silvio e eu passei a ser o Samuel da Passalacqua Decor. Porque legal. foi mudando quem era a pessoa à frente do negócio. E é esse momento de você deixar de ser o filho do dono. Acaba sendo mais rápido você deixar de ser o filho do dono para o mercado do que interno. Interno, você demora mais tempo. Eu demorei mais tempo para deixar de ser o filho do dono internamente. O pessoal te respeitar internamente como É. Samuel e não como filho do Porque Samuel. aquela coisa, né? Tá ali, tá? Né? Samuel, Silvio e Sérgio, meu pai, meus tios. Tô eu aqui em alguma função. Se a pessoa passa para resolver direto com eles e não passa por mim, eu não sou o filho. Eu continuo sendo filho do dono. É. Porque não sou eu que tô... eles não estão sentindo confiança em falar comigo para resolver alguma coisa. Poxa, vem falar comigo e eu... Porra, tenho que ter uma humildade de saber o conhecimento que eles têm. Claro. Porra, eu não sei o que fazer. Ô, 3, tô com essa demanda. O que a gente faz? Qual é a sugestão? Enquanto continuava acontecendo isso aqui, eu falei, cara, eu ainda não cheguei no ponto. Mas em algum momento eu ouvi da parte dos... É que não é os fundadores, né? Da geração anterior. geração anterior. Essa atitude, não, é com o Samuel. Eu ouvi isso ou não? Porque como foi esse processo? Acontece. Na época, quando que eu entrei, comecei a passar por várias áreas, depois tinha segmento de revestimento, que é o produto para construção. Ele estava um pouco mais de escanteio, porque era um mercado mais complicado. A empresa estava pensando em fechar. E eu falei, não, brinquei com o meu tio Silvio, falei, Silvio, deixa eu pegar esse segmento aqui e vou brincar com ele. Se der errado, já ia fechar mesmo. Se der certo, a gente continua. E você vai me ajudando. E aí, como foi ficando comigo, e aí eu dividi a área comercial com meu tio, ele ficou com o papel, a Decor em geral ficou comigo, foi quando eu criei as marcas Decor com a equipe e tudo mais. E aí ele falou, não, isso aí é o Samuel, se vira lá que é o segmento do Samuel. Então chegou no ponto até de praticamente dividir a empresa em duas no comercial. Falou, não, peraí, gente, não é o meu segmento. A empresa é uma só. Mas chegou. Tá. Chegou a acontecer. Óbvio, tem conflito às vezes que alguém deles vai lá e quer decidir, quer tomar... Cara, eles estão acostumados há décadas eles tomarem a decisão. Começa a subir eu, começa a subir meu primo. Porra, o que esses moleques estão querendo decidir uma coisa que sempre fui eu que decidi? Ou, por que não estão vindo me perguntar alguma coisa? Tem esse fato. É óbvio que para eles também deve ter esse momento de adaptação. Assim como para nós, tem que ter um momento de entender, poxa, apesar de eu ter estudado uma boa faculdade, não sei o quê, e a gente chega com aquele negócio que eu sei tudo, né? A arrogância de recém-formado. Tudo, eu sei tudo, eu não sei... Vocês velhos não sabem nada. Não. Cara, em algum momento você tem que... Opa, peraí. Na hora que você faz um negócio, ele fala que era de outro jeito. Você vê que ele estava certo. Algum momento a realidade te avisa. Tem hora que você leva as porradas. Até hoje, cara. Até hoje tem... Você pode estudar, você pode fazer o que for. O feeling nos negócios muda pra caramba, cara. Como que foi a passagem do seu avô para eles, assim? Você tem essa... Eles contam isso, falam? Eles também tiveram essas mesmas dores ou não? Foi um pouco Na verdade, os 3 foram para a empresa trabalhar. Na verdade, 4, né? Na época tinha o meu tio Eduardo, que depois teve uma cisão na empresa, a parte da indústria. Eles foram trabalhar com o meu avô e meu avô não resolveu aposentar. Meu avô adoeceu. Então, meu avô faleceu em 93, se eu não me engano. Então, assim, eles já estavam lá. E ele estava na gestão. Ele estava na gestão, ficava no financeiro. Então, foi forçada, uma sucessão forçada. Então, eles já estavam tocando. Eu vou fazer o financeiro, já... Mas, assim, só o financeiro, já tava... Os meus tios, meu pai, já tocando mesmo o negócio, mas com o meu avô ali, com a presença dele. Então, não foi um negócio, não, ó, a partir de hoje vocês tocam, eu saí. Não, meu avô... Ele gostava, então ele ia de bicicleta, tem as histórias, as pessoas contam que ele ia de bicicleta, camisa e calça de linho, trabalhar e tal. Ele gostava. Mas não teve muito essa questão, né? Eles assumiram, foram assumindo ao longo do tempo, mas também tiveram que abraçar de vez nessa época que meu avô faleceu. Você falou que desde criança você segue lá, né? Mas de repente, em algum momento da vida na faculdade, ou mesmo quando você... no início da fase adulta ali, já teve alguma fase que você falou assim, puta, cara, eu não quero trabalhar lá,
sei lá, criar meu próprio negócio? Ou não? Você nunca se viu fora da Passalacqua por conta dessa criação lá dentro? Como Por foi isso? um momento na minha vida, no primeiro colegial eu quis fazer mecatrônica. Aí eu falei... Sabe, por algum motivo eu queria fazer, porque eu sempre gostei muito de engrenagens, robótica e etc. E na época tinha, acho que aberto, se não me engano, a Unicamp, o curso, alguma coisa. Mas foi pequeno espaço de tempo. Mas, de qualquer forma, eu sempre falei, minha vida é Passalacqua. Você já sabia que você ia Tanto ter que a vida no ali. terceiro colegial eu prestei um vestibular. Foi o que eu passei. E é o que você queria pra... Eu prestei uma faculdade. Uma só porque eu queria fazer IBMEC na época, que virou INSPER, era minha vontade de fazer, porque era a faculdade que já tinha notebook, então já tinha uma parte mais tecnológica, tinha que saber falar inglês, porque tinha livro em inglês. Então eu achava que era um negócio muito disruptivo, talvez, para a época. Era essa modalidade que a IBMEC era, que agora virou INSPER. Mas eu sempre quis trabalhar na Passalacqua. Tanto que quando eu formei e... Na teoria, eu tinha que ficar trabalhando um tempo fora, tal. Meus tios, um dia falou assim, vem trabalhar que a gente tá precisando de gente. Meu pai falou, ó, não quero que você venha. Porque tava naquelas épocas que às vezes dá briga de irmão, de família. Falou, filho, não vem. Não sou muito a favor de você vir, tal. Falei, pai, deixa eu te contar, não existe pra mim outra coisa, a não ser a Passalacqua. Tá. Falei, você não quer mais? Sai você, deixa eu. Era seu sonho, então. Assim, Era seu projeto de vida. Era meu sonho. Porque assim, pô, eu vi o amor que a minha família sempre teve pro negócio, o desenvolvimento, óbvio, vislumbrando o que a empresa poderia ser para frente. E mesmo nessa época de recém-formado, que você tem essa arrogância, né? Mas ao mesmo tempo eu falava, cara, olha o jeito que ela tá, eu posso trazer muita coisa nova para dentro da empresa que talvez a empresa esteja precisando. Talvez eu achava que eu ia chegar no primeiro dia, e achei que eu ia transformar a empresa em outra coisa. É a arrogância nos mesmo 3 primeiros meses que eu entrei na empresa, em 2010, eu quis fazer um balance scorecard. A empresa não tinha nem meta de venda direito. Então você imagina, e comecei a mostrar indicadores, você tá louco, brigaram comigo e tal. Aí eu fui começando a ver que, peraí, o que a gente vê assim ali na faculdade, não é na vida real, não é isso. Porém, já trabalhando na Passalacqua, entre 7, 8 ou até 10 vezes eu pedi as contas. Eu pedi as contas. Eu já presenciei algumas. Eu já pedi as contas. Teve uma relativamente recente, que eu fiquei puto, mas já teve vezes que eu tive um gerente que ficou com a gente quase 40 anos, que foi um grande professor que eu tive. E eu falava, ô Zé, cara, vou voltar aqui da viagem, lá na feira, não aguento mais trabalhar com eles pegam no meu pé, me batem o dia inteiro, não quero mais. Cala a boca, moleque. Fica quieto. Respira. Se você acha que tá ruim agora, vai piorar. E ele tinha razão. Esse é um bom conselho. Ele tinha razão. E o Zé foi um cara que me segurou muito ali dentro. O Zé me segurou muito ali dentro. E assim... Funcionário antigo. Muito antigo. Ele ficou quase 40 anos com a gente. O cara que mais me ensinou sobre a Passalacqua foi ele. Que legal. E do amor a tudo. Quem mais me ensinou a ter tesão pelo negócio, fora o que eu vivi o resto da vida, foi o Zé. Porque ele era um negócio que defendia, só sair na mão para defender a Passalacqua, ia sair na mão. Ele viveu a vida dele. Viveu ali também, na foi a Passalacqua. produção. Você passa essas ideias para seus primos ou não? Passo. Você faz isso também com eles, assim, um mentor Eu faço. e tal? E assim, eu tento, né? Porque assim, primeira coisa que eu falo para ele, gente, quer vir para Passalacqua? Venha pelo tesão. Pelo dinheiro, você é acionista, fica em casa, receba como acionista. Venha pelo tesão. Venha pelo tesão e dentro do tesão tem o ego. De fazer a empresa ser melhor, crescer, obviamente, render mais. Nós estamos aqui para isso. Claro. Então, assim, venha com esse intuito. Se não tiver esse intuito, cara, fica em casa. Mas, graças a Deus, eles têm isso. Eu acho que talvez é da família. Tá no sangue o tesão pelo negócio. Porque, pelo que dá para perceber, é parte da cultura de vocês, já desde criança, envolver as pessoas. Da família, alguns não... optaram por não participar do negócio? Na verdade, nós temos um acordo. Antes era um acordo boca a boca. Dele sempre houve isso. E depois passou para o acordo de acionista mesmo, no papel. Como são 3 núcleos familiares, é sempre um filho só por núcleo familiar que pode ingressar na empresa. Legal. Porque senão vai ter 850 caciques em algum momento para pouco índio. Claro. Não sei se pode falar desse jeito, mas... Não adianta a gente querer colocar todo mundo, virar um cabide de emprego da família. Então a gente tem muitos acordos assim, não pode contratar parente.
não pode contratar, a não ser que todos se juntem no conselho, coloquem em votação, 100% de aceitação de contratar alguém ou um serviço ou alguma coisa de parente. Mas a gente tenta dividir muito bem empresa e família. Claro. Mas às vezes até tem gente que fala, mas dentro da empresa você chama teu pai de pai? Eu falei, chamo. Ele é meu pai. Claro, vou chamar de que Não jeito? vai mudar, né? Eu falo, o Silvão, até meu tio. importante Eu isso, chamo né? ele de Silvão porque eu sempre chamo ele de Silvão. Aham. Meu tio Sérgio, eu chamo ele de tio Sérgio. Às vezes eu chamo de Sérgio. É até O importante. Silvão é sempre Por que Silvão, eu nunca chamei ele de tio. Não tem Por que você sentido vai colocar fazer uma isso. formalidade? É aquela história que eu falo, É. eu não tenho vergonha de ser filho do meu pai. É Pô, meu pai chama Samuel, eu chamo Samuel. Já só pra começo de conversa, não é nem pra enganar. E seu filho chama Samuel. Meu filho chama Samuel. É. Não tem como enganar. E, cara, já mudou um pouco a mentalidade você ter filho, ter tido filho agora, de você pensar em deixar para as próximas gerações? Muda. Você já Eu sentiu não isso? É bem imaginava- recente, né? Mas. Eu não imaginava que mudasse tanto. E Assim, você. A responsabilidade, né? Então, mas você pensa nessa ideia de deixar para ele a empresa, passar. certeza. A ideia é continuar perpetuando na família. Continuar perpetuando. Assim, Ele já vai na Passalaco? Ou há ele é muito 3 pequeno? meses, né? Aí, três mas meses. então, mas já ele vai visitar. Mas não vai levou fazer a nenhuma primeira vez, visita. pô, ainda? Eu preciso levar. Fez 3 meses agora, tomou as vacinas. tal, agora já pode sair. Agora já pode. Tem que ir lá porque o pessoal fica me cobrando pra ver ele. Então Ver se preciso, é verdade, eu preciso esse levar, terceiro pra ver se- Samuel aí. Samuel Como é que parece terceiro. comigo, né? Nasceu com sorte. Cara, você falou um pouquinho, vocês estão começando a estruturar esse plano de sucessão. Como que foi isso? Assim, hoje você tem... você falou que meio que a sua sucessão não foi estruturada, mas você aprendeu bastante com o processo. Você falou um pouquinho dessas regras, mas você consegue explicar um pouquinho melhor como que é a construção disso? Como que foi esse processo de construção dessas regras? Se tem alguma limitação, algum processo de formação do sucessor? Como que funciona? Assim, Contar um pouco como é que foi a história mais ou menos, aí vai aparecer Eduardo, bastante pode falar. o Eduardo no meio. 2017 ou 2018, eu não lembro bem. Eu já conhecia o Eduardo já há um pouco mais de tempo. E eu comecei a olhar algumas coisas da empresa. Eu falei, gente, nós precisamos começar a pensar em sucessão. E meu pai e meus tios estavam tranquilos, porque aquela mentalidade, somos imortais, sempre estaremos aqui, a empresa sempre vai continuar dependendo da gente. Gente, precisamos começar a pensar. É um processo demorado. Aí lá para 2017, 2018, liguei para o Eduardo e falei, Edu, estou precisando de ajuda. Vamos começar a estruturar. Primeiro eu preciso rever o nosso contrato social. Basicamente, eu preciso ver meu contrato social. Que não era atualizado, fazia 15 anos que era tudo igual. Vamos olhar primeiro o contrato social. Aí, Samuel, tem que ver a questão de um acordo de acionista. Começamos a falar um pouquinho. Na hora que a gente foi tentar entrar um pouco mais a fundo, você tá louco? Como assim sucessão, mano? Eu não vou parar de trabalhar, eu tô aqui, eu tô com saúde, eu tô não sei o que, quer me tirar do negócio. Volta pra trás de nos novo. degraus. Aí seguramos, atualizamos, né? Contrato social, uma coisinha ou outra. Começamos a implantação de uma controladoria. Falei, gente, ó, precisamos de uma controladoria, porque ela vai ser importante para vocês terem uma gestão melhor à distância, se vocês quiserem viajar. Vocês têm que ter essa liberdade de viajar. Aí foi, voltou. Aí chegou 19, 20, bateu pandemia. Aí, pô, segurança, eles dão uma afastada e tal. Aí eles começaram a entender que realmente o negócio... Que 19, eu comecei a ficar mais fixo na nossa matriz, na verdade. Que eu ficava na nossa loja Decor, que era a minha Que era o Passalaco, seu projeto. né? Que foi quando a gente fez o negócio e falava a sua Passalaco, a nossa Passalaco. Era um negócio... Eu falei, tudo Depois, bem, só para deixa a lembrar, Decor pra depois mim. conta o desfecho de como é que foi a Decor, né? Na sua mão lá, ou seja, não fechou, né? Não, graças a Deus tá... Depois você conta isso aí, mas pode continuar a Hoje história, nós só somos, para lembrar. graças a Deus, somos referência aí nesses segmentos. Estamos entre os 2 ou 3 maiores do Brasil. Deu certo, então. Isso, graças a Deus, deu muito certo. Mas, graças a Deus, eu trouxe pessoas muito boas para trabalhar comigo. Então, geralmente, a grande maioria melhores do que eu para trabalhar comigo, cara que entendem mais. E aí, final de 19, eu comecei para a matriz e falei, gente, a gente precisa olhar um pouco mais o 360, que a empresa como um todo. Está tendo muita divergência entre segmento, entre setores dentro da empresa e tudo mais. Começou a pandemia, falei, gente, precisamos estruturar melhor o negócio e precisamos pensar em questão de briga da família, conflito familiar. Poxa, a gente já passou por N casos, conhece 800 famílias que
o mais velho da família morreu, deixou a briga de herança. Gente, vamos fazer tudo em vida. Vocês têm usufruto de tudo, mas vamos fazer tudo em vida. E aí a gente voltou a trabalhar. Primeiro, gente, vamos doar tudo em vida, vamos deixar tudo certo. Deixa para os teus filhos, para não ter briga entre os seus filhos e não ter briga entre primos. Vamos tentar nos blindar da melhor maneira. Proteger o patrimônio. Então, o começo foi muito assim, não vamos deixar os filhos brigarem. Perfeito. Eu acho que a gente começou muito nessa pegada. E o quê? Ó, se faz a sucessão agora, tem questão de ITCMD, etc, etc, dá para organizar de uma boa maneira. Vamos começar a fazer. Dentro disso, né, aí, volta para cá, vamos começar a organizar. A gente já trocava ideia, às vezes informal, no celular. Precisamos começar a formar um conselho, para o conselho a gente começar a discutir isso. A discutir algo um pouco mais estruturado. E aí começamos a discutir, e quando, conversando, né, com meu pai e com meus tios, que a gente precisava de conselho, tal, como a gente tinha feito esse princípio de sucessão em 2017 e 2018, e eles conversaram muito com o Eduardo na época, o Eduardo fez uns bate-papos individuais com a equipe e tal, com eles. Na hora que a gente começou a falar de conselho, de possibilidade de pessoas para conselho, o meu tio Silvio, que era, na época, mais resistente a ter um conselho, falou, se é para ter um conselho, então o nome que eu coloco na mesa tem que ser o Eduardo do Nepad, aquele que fez aqueles bate-papos com a gente. Ó, que legal. Eu até falei, pô, que legal ter vindo o nome do Eduardo nesse momento. Aí, né, acabamos chamando o Du, falei, Du, precisamos formar um negócio. A gente faz umas reuniões de diretoria aí, meio formais que eu tô fazia em casa, eu mesmo anotava tudo, falava tudo. Blá, blá, blá. Você era o secretário do conselho, fazia o de diretor. tudo um pouco. E aí vamos formatar. E aí o Du começou a dar um suporte muito forte pra gente e trabalhar, muitas vezes, a cabeça das duas gerações. Né? Tem que trabalhar minha cabeça, porque querer uma velocidade rápida em algumas coisas e a empresa tem a velocidade diferente, eles achando que está indo muito rápido tem que ir mais devagar, eu achando que está muito devagar tendo que ir mais rápido. Então, essa gestão, ela é complicada. Mas aí, entregando aos poucos o resultado, eles entendendo que, poxa, foi tomada uma decisão, deu certo. Tomou outra decisão, deu certo. Você vai errar às vezes. Todo mundo erra, Faz não tem parte. como. Mas na hora que você vai tomando essas decisões, a equipe começa a se direcionar muito mais a você, menos a eles, e vai entendendo isso, facilita. É um processo que demora? É um processo que demora. Pô, meu pai e meus tios são relativamente jovens, eles têm saúde, têm energia, têm vontade. Só que também, eles também querem aproveitar um pouco mais a vida, de não ficar tão preso. Claro. E, poxa, eu acredito que nenhum pai faz um filho ou cria um filho para ser igual ou pior que ele. Todo pai cria um filho para ser melhor que ele. Eu, por exemplo, com um filho agora, a minha mentalidade é essa. Falou, puxa, o que eu acho que meu pai, quando me criou, faltou? Fez certo ou errado. Eu penso Aí exatamente eu falei, o que assim. faltou? Poxa, eu brinco, eu sempre gostei e eu acho que música é algo muito importante. Eu cheguei a ter uma bateria, mas toquei um pouquinho e não fiz nem aula. Falei, cara, música é algo que eu acho que fez falta na minha vida para desenvolver algumas habilidades que eu não desenvolvi. Eu já tenho combinado com a mulher, cara, meu filho, ele não precisa seguir carreira de músico. Não, mas ele tem que ter música na vida dele, um instrumento musical, alguma coisa. Musicalização. Então, assim, todo pai cria um filho para ser melhor que ele. Você tenta corrigir as falhas. Sem dúvida. E você vai falhar de outras maneiras, que também é normal. Que é importante falhar Sim. também, é importante. Mas pro e aí processo esse de aprendizagem. desafio, cara? Porque assim, você mesmo falou aí que realmente a empresa deu um salto muito grande na geração dos seus tios, do seu pai, né? Na geração anterior. Em tese, para você ser melhor do que eles, né? No bom sentido ali, você tem que fazer ela crescer ainda mais, desenvolver ainda mais, dar mais resultado. E, cara, quanto maior, mais difícil é, né? Sim. Como é que você vê isso, assim? Como é que você enxerga esse negócio? Qual que é a sua estratégia? Como é que você... Falar um pouquinho até de planejamento, né? Como é que você vê, assim, a Passa Lá, com as suas ambições em relação a ela? O que você sabe que, cara, até aquele ponto eu vou conseguir. Dali eu não sei mais como é que eu vou chegar. Acho que o principal de tudo foi entender que a gente precisava contratar pessoas melhores do que nós, em cada setor.
Apesar, assim, dependente Gestão de pessoas, da experiência que a gente tenha, que eles têm, sempre vai existir alguém melhor do que a gente em algum lugar. Então, se a gente puder contratar um financeiro melhor do que a gente, um comercial melhor do que a gente, um cara de logística melhor que a gente, de cada setor, sendo pessoas melhores em conhecimento técnico do setor, pessoas de confiança, óbvio, todos os quesitos, acho que básicos que a gente sabe. Poxa, eu tenho que ter esses caras com a gente. Esses caras têm que vir discutir estratégia com a gente e operacionalizar. Então, um grande salto que a gente deu, principalmente no começo desse ano, foi formalizar, quando eu falo que são os 9 gestores nacionais que nós temos hoje, porque são 5 segmentos mais 4, né? RH, transporte, logística interna e administrativo financeiro. E 5 gestores de segmento comercial. Cara, são 9 pessoas, ao meu entender, geniais que nós temos lá dentro. Sem eles, nós não damos conta. Então, a empresa, em 2019, tinha 320 funcionários, hoje tem 515. Então, nós falamos em 3, 4 anos, 2020, tinha mais ou menos esse número. Em 3 anos, a gente quase que dobrou o número de funcionários. Caramba. Consequentemente, também, graças a Deus, a empresa também, a gente cresceu bastante. Só que, se a gente não se estruturasse e tirasse um pouco da nossa mentalidade que a Passalaco era aquela empresa que a gente sabia o nome de cada funcionário da empresa, conhecia todo mundo. Cara, a dor do crescimento é essa. Sem dúvida. Só que a gente tem que aceitar que sozinho a gente não dá conta. Não dá pra gente decidir, hoje, 15 filiais que nós temos, tomar decisão de todas as filiais. Antes a gente conseguia visitar todas as filiais, uma vez por mês eu estava em todas as filiais. Hoje é impossível. Eu tento ir nelas uma vez por ano, 2 vezes por ano em todas, porque eu tenho as outras atribuições em Ribeirão. Então, essa aceitação dessa mudança do crescimento, que eu acho que é uma grande dificuldade, é acompanhar esse crescimento, a nossa cabeça acompanhar o crescimento da empresa. De entender, sabe? Que não é mais a mesma coisa. É até uma sucessão também, né? Porque você está sucessão profissional. Concedendo poder para um time de executivos, né? De executores. Sim. E você precisa preparar gente para assumir o lugar deles depois também. E historicamente, era muito centralizada a decisão nos sócios. É o processo. E aí você descentralizar essa decisão dos sócios, eu pego assim, pro meu pai e pros meus filhos, eu acho que foi e continua sendo em alguns casos doloroso. É a maior dor. É eu que acompanho lá, eu vejo isso. Mas, na verdade, isso é uma dor meio comum, assim, né? Das sucessões, ou dos empreendedores ali, que é saber a hora que tem que passar o bastão. Seja, né, tanto para a equipe quanto para o filho ali, né? É uma coisa bem complexa. Como é que outro cara vai decidir um negócio sobre a minha empresa? É difícil. A gente não passou isso ainda, né? Vamos passar em algum dia, né? Quando você for passar pro seu filho, você vai saber. Eu falo bastante pra você isso, né? Isso vai acontecer. Falo, cara, você vai... Calma, né? Primeiro, paciência. A gente tem que ir com calma nas coisas, mas você vai passar porque é uma dor difícil. Você imagina eu pegar amanhã e falar, eu vou pegar um cara ali, vem pra cá, faz supermercado da minha casa essa semana. Não vou te passar a lista. Cara, o cara vai comprar o que ele acha que é certo. Talvez ele possa ser um nutricionista, vai fazer o melhor cardápio do mundo, mas não é isso que eu queria. Não é isso que eu achava que era o melhor. Mas ele tem uma base, um estudo, que fala assim, é melhor você comer esse tipo de comida que vai fazer bem para sua saúde. Esse cara tem um conhecimento muito mais do que eu. É o nutricionista, né, cara? É meio isso, né? O nutricionista, então, ele fala coisa que você às vezes não quer comer, mas... enfim, é muito melhor para a saúde sua do que igual isso aí. Muito bom. Eu vejo lá, assim, eu acho que é uma coisa legal, cara, que comentar, né? Já que eu vivo um pouquinho lá também da Passalaco, que eu enxergo que essa é uma das maiores divergências, né, das 2 gerações ali, né? Da geração anterior e dessa, que é a gestão de pessoas, né? Isso aí, para mim, eu acho que é uma... Claro, tem outras, tem a questão de confiança, modelo, a parte financeira, controles... Isso é meio natural das empresas, mas gestão de pessoas é uma mudança muito significativa. E eu acho que é das gerações, né? Gerações aí da... Como que é? Baby Boomers, a X e a Z, né? Que tem essa diferença. Mudou um pouco o conceito ali, Muda totalmente, né? E para lidar com isso não é fácil, né, cara? O modo de administrar, o modo de cobrar de 20 anos atrás é diferente do modo de 10 anos atrás, que é diferente do modo de hoje. E talvez daqui 5 anos é mais diferente ainda, porque a
a velocidade da mudança é muito mais rápida hoje do que era antigamente. Então, assim, é uma constante adaptação para gerir gente, né? Então, ali na Passalacqua a gente sempre usou 3 pilares estratégicos, né? Que eram um mix completo de produtos, alta disponibilidade de estoque, entrega rápida e eficiente. Sempre foram os 3 pilares estratégicos da Passalacqua. Cara, aí, puta, eu fiquei quebrando a cabeça às vezes com algumas coisas. Aí no final do ano eu falei, cara, apesar da gente já ter isso dentro da empresa, a gente não está comunicando. Em janeiro, juntei a turma, gente, temos um 4º pilar agora a ser divulgado. Pessoas engajadas. Tá. Que é para mostrar isso, tanto internamente quanto para o mercado, ó, a Passalacqua se preocupa com pessoas. A Passalacqua lá é um conjunto de pessoas. Não adianta eu ter nada, eu ter lá 70, 80 caminhões, 15 filiais, se eu não tiver pessoas para fazer o negócio funcionar. Sim. Então, assim, a gente está se atualizando, se adaptando, aprendendo e evoluindo para ter cada vez mais pessoas engajadas dentro, né, da nossa cultura. Imagina, 99 anos é uma cultura forte, não é simples de você mudar, mas a gente tem que evoluir. Acho que não é nem se adaptar, é evoluir. Adaptar talvez é você começar a ser de um jeito porque você foi obrigado a fazer. Não, eu quero evoluir. Evoluir porque hoje é o normal, é o dia a dia de todo mundo. Então, a dificuldade de gestão de pessoas hoje é muito grande. E aí falando, assim, pensando no planejamento da empresa, de crescimento principalmente, né? Pensando nela. Eu acompanhei lá que vocês fizeram a aquisição da DTEC, né? Que era uma empresa de tecnologia, agora virou Passalacqua Tech. Essa é uma estratégia que você acredita? Aquisições, assim, buscando novos negócios por meio de aquisição ou desenvolvimento interno? Como você enxerga no futuro? Não existia essa pegada dentro da Passalacqua até aparecer essa possível aquisição da DTEC. E ela foi meio que, para eu entrar no mercado que eu queria entrar, eu fui obrigado a comprar alguém. Porque eu não podia, a fábrica não deixava eu entrar no mercado do zero. Mas vocês queriam esse mercado? Queríamos esse mercado. A gente começou a pensar, falou, precisamos ter um novo segmento. E até assim, porque tech, né? Que é um negócio, em tese, meio longe aí de papéis, de Mas exatamente decor. Por isso. Vocês não queriam algo bem... Algo bem separado, que tem um pouco de sinergia com a decor, quando a gente vai falar de obra. Ali, né? Tá. Mas eu lembro que teve uma época que a gente colocava muito em reunião, meu tio colocava muito em reunião, olha, os nossos concorrentes que só têm um segmento são muito melhores que a gente porque eles têm muito foco no negócio. A grande maioria desses, em um ou outro segmento, não estão mais no mercado. Quebraram. Porque cada mercado tem muita oscilação de mercado. E como o nosso negócio foi distribuído, num ano que um negócio cai, o outro segura e vai. E a gente começou a olhar e falei, poxa, precisamos somar alguma coisa. Né? O visual entrou ano passado, né? Comunicação visual, que ainda estamos engateando, que a gente começou do zero, a gente não fez nenhuma aquisição. Mas a gente falou, cara, eu preciso ter alguma coisa ligada à tecnologia. Então, tecnologia é um pé de entrada em alguma coisa que liga na tomada, vamos por assim dizer. Porque no futuro, coisas que ligam na tomada, sabe, pensando de um jeito bem, bem simplório, tem futuro. Sim. E aí, poxa, se nós vamos entrar nisso, aonde nós vamos entrar? E aí, que a gente ia acompanhando o mercado, vai vendo as coisas, sempre teve uma empresa que era a Intelbras, que a gente gostava muito. Poxa, a Intelbras, uma empresa brasileira, era familiar, agora abriu capital, né? Ano passado, retrasado, abriu capital. Mas uma empresa familiar brasileira, com uma gama de produtos imensa. Então, falou, cara... E a gente acompanhou a Intelbras quando ela era produto de mais barato, que não era tanta qualidade. Eles foram fazendo até um rebranding da marca como um todo, mudando o conceito, virou algo acima da média de mercado, de qualidade. Falei, cara, eu quero entrar para o segmento, mas eu quero ter Intelbras. Outros fabricantes abriram as portas para a gente para eu ser distribuidor. Falei, cara, eu não quero, eu quero ter Intelbras. E a Intelbras tem uma política que ela não abre distribuidor novo e tudo mais. E aí fomos atrás da principal distribuidora que tinha em Ribeirão Preto. Eles nem qualificam o distribuidor, eles não abrem distribuidor. Não abre distribuidor. Nem se tiver qualificação. Não abre. Tanto que eu cansei de chamar de Intelbras. Áreas novas abrem, não? Nem áreas novas também. Não abre. Não abre. Não tem. Tem que ser quem está dentro. E hoje, distribuidor está comprando distribuidor.
Para poder fazer Tá, expansão. Pra poder fazer expansão. Entendi. E aí, assim, eu falei, cara, chegava o cara da Intelbras, levava a gente da Intelbras lá, até o cara que eu chamava da Intelbras para ir lá, que era o executivo de Ribeirão, hoje é meu gerente nacional dessa área. Acabei trazendo ele para passar lá, porque eu acabei criando uma amizade de tanto que eu enchi o saco dele, que é o Fernando. Eu falei, cara, vem aqui, senta aqui. Deixa eu te falar o que é a Passalacqua, cara. Ó, eu tenho esse tanto de filial, eu tenho esse tanto de caminhão, somos uma empresa saudável financeiramente. Eu nunca ouvi um não de um fornecedor. A Intelbras não vai ser o primeiro. Sim, tirando a humildade mesmo de lado, cara, na hora que eu contava isso pro meu tio Silvio, pro meu pai, pro Sérgio, falou, olha, a Intelbras falou não pra gente. Mas como assim? Eu sou os maiores distribuidores de papel do Brasil, eu sou o maior distribuidor de pílula. Como é que alguém vai falar não pra Passalacqua? Sabe? O nosso ego brilho, né? não aceitava, cara. E aí foi que eu achei a DTEC. Comecei a conversar com sócio, ela não estava à venda. Comecei a conversar com sócios e acabou saindo o negócio. Gostamos. Assim, é mais Funcionou. fácil. É que é mais fácil. E a gente tinha uma coisa que tinha parte da cultura da DTEC que era muito semelhante com a nossa. Então Teve isso facilita. resistência da geração anterior na compra? Seus No tios? começo gera aquela desconfiança, poxa, vamos gastar muito dinheiro que podia estar no nosso bolso Então E tem um pouco disso. E tem esse time, né? Diferente, que a geração anterior já tá pondo o pé no freio E você ainda eu quer falando para acelerar. eles que é o seguinte, ó, nós vamos comprar um negócio que nós não vamos tirar dinheiro. Você vai Essa investir. aquisição, vocês não vão ver o resultado dessa aquisição. O resultado dessa aquisição é para mim e para meus primos. Tá, faz sentido. Falou assim, ó, vocês estão com a vida ganha, agora é para mim e para meus primos. E aí, porra, vou gastar um dinheiro que eu podia estar viajando, comprando Deixar um pra carro. eles. Então, assim, Mas tem um pouco de isso dificuldade, mas nós fizemos todo um estudo. Poxa, vamos lá, faz valuation, faz cálculo de payback. Nós conseguimos provar para eles que era um negócio muito bom para Passalacqua, pensando no futuro. Teve participação dos seus primos também nessa... Eles já estavam lá? Não, né? Então foi mais O você... Pedro entrou ano pensando- passado, nós fizemos uma aquisição em 2021. Então você que encabeçou esse processo. Foi. Eu fiquei um pouco mais à frente, sempre compartilhando um pouco com meu pai e com meus tios, mas eles entraram mesmo em cena bem pro final, quando a gente começou a falar, bater martelo mesmo de valor, mas porque durou uns 6 meses a briga no bom sentido de vai, não vai, vamos falar mais ou menos disso, vamos falar daquilo. Foi rápido até. Foi. 6 meses E é foi um pouco negócio que a gente fez muita coisa no fio do bigode. Eu talvez. Porque eu dei uma sinergia muito boa com os ex-proprietários da DTEC. Talvez se fosse com outra empresa hoje, eu não faria esse mesmo processo. Não Você daria confiou bastante. E eles saíram completamente do negócio ou teve algum período de transição, de gestão? Um ano, né? Eram 2 sócios majoritários, um minoritário. O minoritário, a Passalacqua, acabou contratando, está lá com a gente até hoje. Os 2 sócios, um queria aposentar, vamos dizer assim, ele tinha um sonho de ter uma cervejaria. Hoje tem uma cervejaria super legal aqui em Ribeirão. E o outro ficou por 1 ano com a gente. Tá? O Thiago ele ficou 1 ano com a gente. Aí encerrou-se esse contrato de 1 ano, ele foi seguir o caminho dele. Falou, pô, tem que aproveitar um pouquinho seu dinheiro também, né? Não, claro, eu perguntei da transição porque é importante, né? Fez essa fazer a transição aqui. toda. E aí a gente começou, foi quando a gente também começou a parar de tentar parar de falar DTEC, né? Que era um nome muito forte, tinha 15 anos de mercado. Então a gente começou essa transição de DTEC, aí DTEC virou DTEC by Passalacqua. Aí depois de DTEC by Passalacqua para Passalacqua Tech. Então foi um processo que ele foi acontecendo aos poucos. E a gente precisava, para até virar Passalacqua Tech, eu não poderia ter os sócios ali dentro. Porque os sócios eram a DTEC. Porque a DTEC DT era Décio e Thiago. Tá. Então eu precisava, em algum momento, se a gente quisesse trazer para a cara da Passalacqua, realmente ter essa transição. Faz todo sentido. E foi super... Nós tomamos cerveja juntos. Não, e até olhando, né, essa transição deles, passa pela sua cabeça algum dia vender, por exemplo, a Passalacqua na sua geração? Porque eu imagino assim, a Passalacqua é uma empresa algo grande. que me incomoda ouvir isso. Então, mas é uma empresa grande, é uma empresa que, pô, tem um valor consideravelmente grande, né? Sem dúvida nenhuma, uma empresa com resultado, organizada e tudo mais. Meio que resolveria várias gerações aí, né? Mas você acha que isso passa pela sua cabeça? É um negócio Cara, o que eu vou fazer da vida se vender esse negócio? Tá, legal. Pensamento de futuro ali. Isso é legal. Propósito. Eu já ouvi, não vou né, falar ideia. do empresário, mas já ouvi de um grande empresário aqui da região que tinha ofertas de compra e falou,
E é uma empresa muito grande. Eu encho essa sala de dinheiro. Mas o que eu vou fazer com esse dinheiro? Minha paixão é isso aqui. É legal. Eu posso abrir. Tem várias outras coisas que eu quero ter e quero ser sócio de outras coisas que não tomem o meu tempo no dia a dia. Mas, porra, eu cresci dentro da Passalacqua, eu estudei por causa da Passalacqua, eu estudo por causa da Passalacqua. É sua vida, é sua paixão. Isso é a visão de propósito que a gente fala muito, né? A gente fala muito nos clientes, né? A ideia de você ter um propósito muito claro, conciso e definido, né? Que é o que Porque até aí atrapalha você sabe a geração buscar, deles né? saírem, da terceira geração se afastar. Porque eles têm também esse têm propósito isso. também, é. O que eu vou fazer se eu não estiver na Passalacqua? Não dá pra viajar o ano inteiro, todos os anos, o ano inteiro ficar viajando. Chega uma hora também que você não aguenta mais. Claro. E nem Então, pode e aí? parar, né, cara? Quem para adoece a cabeça cabeça. fica ruim. Então acho que tem muito isso. A gente gosta muito do negócio. A gente gosta de ir pra lá. Eu obviamente, vou todo santo dia, nos meus horários fixos, né? Das 8, meio-dia, da 1h30, 2 horas, 6. Faço isso porque eu gosto. Meus tios, meu pai, meu tio que vai um pouquinho menos, assim. Mas você vê assim, se fica 1 semana, 2 semanas fora, viajando, eles já voltam, pelo amor de Deus, dá coisa pra fazer. Então, trabalhou a vida inteira. Não tem essa transição para o conselho, né, que a gente está vivendo lá, não vou contar, deixa eu contar, né, que é melhor. Mas a gente está vivendo essa transição do conselho lá, né? Como é que você enxerga isso aí? Você acha que, assim, o futuro disso, né? Os seus tios, seu pai no conselho, vocês na gestão, isso vai funcionar? Como que você enxerga isso aí? Essa transição, principalmente da parte deles, né? Que é a parte acho que vai funcionar. Eu acredito que meu pai e meus tios vão continuar indo na empresa. Seja por um período, meu pai hoje vai só de manhã na empresa, ele não vai à tarde. Mas vai lá, conversa, como é que estão as coisas, olha o caixa, toma um cafezinho, conversa. A presença deles lá tem um peso muito forte. Sim. E a gente não pode perder isso. A presença deles é muito importante. Então, assim, eu acho que isso está acontecendo, aos poucos está acontecendo. O Silvião, às vezes, ele traz algum problema para a gente e tal. Não, Silvião, mas e aí? Eu sou conselho. Vocês falaram que eu sou do conselho, eu sou conselheiro. Vocês se viram. Mas eu acho que esse é um caminho que ele está indo andando, ele está melhorando. Muitos conflitos que a gente tinha no começo. A gente já teve muito conflito de quase arrancar a cabeça um do outro. Cara, eu acho que eu nunca vi os 4, numa sinergia tão bacana de entender. Óbvio que às vezes um ou outro, eu, meu tio, meu pai, dá uma fugida da rota, porque não tem como, na hora, no ímpeto de fazer o negócio, o tesão de fazer o negócio dar certo, às vezes você acaba cortando o caminho que você não devia ter cortado. Sem dúvida. Mas eu acho que a gente está num ponto que agora estamos evoluindo demais, principalmente por estarmos os 4 mais alinhados. E é óbvio, cada um tem um pensamento diferente, que é o que fez a empresa chegar onde chegou. Né? A empresa acho que só chegou onde chegou porque os 3 sempre pensaram diferentes. Mas pensaram diferente o meio. O fim sempre foi igual. O fim o que é? Crescer a empresa, dar lucro, ser responsável financeiramente, sustentável. Isso eles pensavam junto. O meio, eles sempre discordaram de algumas coisas, que é onde... Continua discordando. E é importante, claro, né? A discordância eu acho que faz a gente evoluir. Não cresce sem Se todo mundo concordar, não vai ter ninguém questionando. Sem dúvida. E a relação sua com os seus primos? Eu sei que o Pedro está entrando, né? Está um pouco mais recente na empresa, mas já está lá, né? Você já tem uma relação profissional com ele ali, né? E tem toda a relação, claro, de primo e tudo mais. O filho do Sérgio ainda vai, né, iniciar esse processo e tudo mais, mas logo, logo também deve estar por lá. Hoje, a relação de vocês, você enxerga como que ela vai, assim... Ela é bem azeitadinha, você enxerga que vai ter mais... Você enxerga que vai ser muito parecida com a da geração anterior? Ou eu espero que não. Eu falo muito pros 2, né? Eu falo, gente, nós não podemos cometer os mesmos erros que os nossos pais. Então, e muitas vezes eu pontuo, né? Quando a gente está conversando, falo, ó, às vezes acontece isso. Cara, olha o estresse que deu por uma falha na comunicação. Então, assim, vamos cometer novos erros, mas não os mesmos. Claro. Então, e muitas vezes, como a gente acaba vendo onde estão os pontos que davam mais problema, quando eu tenho a oportunidade de falar com eles sobre isso, eu falo, gente, ó, nós não podemos ser assim.
nós não podemos ser assado. Vamos tentar melhorar. Eu acho que também o que vai ajudar, por a gente estar, né, questão de governança melhorando, um acordo de acionista mais claro, transparente, o conselho cada vez mais um conselho real. Eu acho que essa organização que a empresa vem tendo faz com que diminua os tipos de atrito e conflitos que eles tiveram. Então tinha muito aquela... eu lembro, logo que eu entrei na empresa, ainda tinha aquela coisa... fica você no meu setor, eu fico no seu setor, vamos ver quem quebra a empresa primeiro. Sabe? Mas fala da boca para fora. Claro. Mas aquela... Na hora que você vê que assim, não é briga de sócio, era briga de irmão. Então, eu falo isso com meus primos. Falei, poxa, nós não podemos deixar isso acontecer. Então... Vocês tiveram uma criação juntos, os primos, assim, próximos? Sim, tivemos. Eu falo, né, até o Pedro e o Fabrício, eles ficaram até mais próximos porque a idade deles é até mais próxima. E eles são, né, mais próximos, tá? Mais distante de vocês. Hoje, idade, por exemplo, acho que eu fiz essas contas esses dias, se eu não me engano, a minha idade pro Pedro é a mesma diferença do meu tio Silvio pro meu tio Sérgio, que é o mais velho pro mais novo. Entendi. A conta, eu lembro que eu fiz mais ou menos essa conta esses dias, dá mais ou menos a mesma idade de diferença. Então. Certo. Mas eu vejo que a gente... Ou seja, você ali vai ser um pouco do mentor ali da história, né? Ou seja, você que vai puxar um pouquinho essa linha. Não sei. Porque você já tem uma experiência muito maior do que eles, né? Tanto na sucessão... Mas, por exemplo, o Pedro entrou na empresa muito mais bem preparado do que eu. Ah, tá. Não, você estava cortando uma mato alta da sucessão. Ele entrou muito mais bem preparado. Eu acho que ele entrou mais capacitado do que eu entrei na empresa. Entendi. Eu acho que, assim... A gente falando a mesma coisa... Eu falo pra gente... Se a gente conseguir deixar, na maior parte do tempo, o ego de lado, uma coisa é o ego pela empresa, outra coisa é o ego pelo poder. Se a gente deixar o ego pelo poder de lado, a empresa dá certo. Claro. Então, eu acho que é a grande questão. Eu vejo a gente com uma sinergia muito boa. Assim, né? E eu falo com a gente, nós vamos brigar. Nós vamos discutir pra caceta. E se a gente não discutir, tem alguma coisa errada. Mas nós vamos discutir. Tudo não dá certo, mas assim, vamos pensar sempre no bem da empresa. O que for melhor para a empresa, eu prefiro que a empresa se dê bem do que eu ter razão. Não, sem dúvida. Ô Samuel, eu vejo que você tem uma paixão muito grande pelo negócio. E até o Eduardo falou, vocês pensam em vender, isso mexeu com você. Mas, e se na próxima geração essa paixão não despertar? Existe alguma previsão já no plano de vocês para... de repente não vou vender, mas vocês pensam que no futuro vocês podem ter uma gestão profissional, totalmente profissional, família afastada? Eu acho que isso em algum momento pode ser que aconteça. Eu acho que não na nossa geração, agora não consigo ver isso, porque está indo de 3 para 3. Na hora que a gente for olhar agora, são 7 filhos. Então, 7 filhos vão ter seus filhos, aí começa... Não são mais 3 núcleos familiares, começa a entrar um núcleo. Então, pode ser que aconteça. Contanto que a empresa fique saudável, mantenha seus valores, cultura e tudo mais, cara, eu acho que a evolução faz com que em algum momento isso aconteça. Claro. É isso. Você está há quanto tempo mesmo na empresa? 13. 13 anos. Então, a gente costuma falar que uma boa sucessão leva 10 anos, você já passou uma parte bem considerável ainda, embora tenha um processo ainda, mas passou uma parte bem considerável. O que você deixa de dica aí para sucessores que estão entrando ou pretendem fazer a sucessão? Os pontos, assim, né? O que você acha de pontua partes principais ali da sucessão bem feita? Resiliência. Ou assim, né? O que se errou, né? Ou seja, o que você faria diferente ali, né? Acho que a primeira coisa é resiliência. Resiliência entre gerações. Em que sentido? Calma, você vai apanhar... Você vai ficar pé da vida, as coisas não vão acontecer como você quer, de jeito nenhum. Tenha calma. Respira. Não responda sem pensar. Então, muitas vezes eu respondi, eu me exaltei de uma maneira porque ansiedade sai gritando, faz besteira. Esses dias eu soltei uma pro meu tio, cara, no meio do corredor, porque ele tava falando um negócio com... Aí voltei à tarde, ele disse, mas vamos conversar. Falei, senhor, não precisa nem falar. Cara, desculpa, eu errei. Cara, eu não dormi. Não é desculpa, mas eu não dormi à noite com meu filho. Chorou pra caramba. Desculpa, cara, eu errei. Porque às vezes dá aquelas explodidas. Então, preservar o relacionamento. Respira fundo. As coisas não são fáceis, são difíceis. Dependente,
Pode ter a melhor pessoa do mundo ali ajudando a fazer a sucessão. Não é fácil. Eu acho que é a questão. E o principal, para mim, que engloba tudo, é ser o filho do dono e ser filho do dono. Então, o filho do dono é quando você é filho do seu pai, está ali porque você é filho do seu pai. E você ser um gestor filho do dono. Se você tiver isso hoje na cabeça, e eu falo isso eu olhando para trás, eu vejo como tudo isso aconteceu. Se você entendeu que você tem que entrar como filho do dono mesmo, você vai entrar. Se você souber fazer essa transição com calma, se aliar a boas pessoas. Então, dentro da empresa, muitas pessoas ali me auxiliaram demais. Muitas pessoas me ensinaram demais lá dentro. Legal. Então, calma, você não vai mudar tudo da noite pro dia. Você não vai mudar tudo da noite pro dia. Pô, que legal. Samuel, a gente está encaminhando aí pro fim do nosso papo. Passou rapidinho, 1 hora a gente já conversou. Eu falo pouco, né? Não, mas, pô, mas foi excelente. Foi um muito papo bom. muito enriquecedor. Eu queria te agradecer demais aí por abrir a sua história, compartilhar com a gente. A gente aprendeu bastante. Tenho certeza que os conteúdos aí que vão sair para o nosso público, para nossa audiência, vai contribuir demais aí pro crescimento deles também, tá? A próxima vez traz o Samuelzinho Neto. Da próxima. Vamos ver se ele fala alguma coisa. Não, e eu tava pensando aqui, eu posso convidar seu pai e seus tios também para fazer, Sim, porque eles também foram claro, sucessores. É importante esse vai ver. ser um desafio grande, hein? Então, Eles será vão que Esse eu lançar, quero né? ver. Mas eu acho que talvez você consiga. Você consiga com eles, você vai Pois ter que é. trazer um vinho. O vinho bom, talvez você boa, pode convença ser. mais Aí fácil. cerveja, é vinho, boa. Mas eu acho que seria muito bacana. Porque eu nunca consegui ouvir eles falando disso. Não, é legal Então, ver a né, visão pois de eu quem tá... pensei nisso aqui, pô, eles já são... Não sei, eles são Eles bem... já são a terceira geração, então já passaram sucessão da sucessão. É ainda, que eles né? são bem fechados, né? Eles, por vezes, eles não gostam muito de falar, não gostam muito de aparecer e tal, mas eu acho que seria... Se você conseguisse, ia Você ser puxou bem interessante. isso pra eles, né? Também não gosto de falar muito. É, não, quase nada. Samuca, muito bom, cara. Ó, excelente, obrigado mesmo. Foi Obrigado uma a vocês. satisfação enorme aí tá fazendo esse processo com você. Com certeza, como sempre, vai ser um sucesso aí da sua história e da história da Passalacqua, né? E, enfim, vamos ver se a gente traz aí para outros assuntos também e tratar outras questões também aqui dentro. De repente, fazer um novo com outros assuntos, né? Porque tem ainda bastante coisa para falar. Né? Tem, Obrigado. certo comigo por precisar. Então tá Obrigado bom. pelo Muito convite. obrigado. Valeu.